Olá! Hoje aqui no canal eu quero conversar com vocês sobre aquela frase, aquela citação de Jesus que está lá no texto canônico, o Novo Testamento, onde ele diz assim, fazer isto em memória de mim. Então, ele orienta os seguidores, os apóstolos, a fazer a ceia, ou a Eucaristia em sua memória, em memória de mim. Então, eu estava pensando sobre essa questão de memória. A memória ela é muito importante. Eu, por exemplo, a minha primeira memória, o que eu lembro da minha história de vida, são aos 6 anos de idade. Eu não consigo lembrar antes disso, mas aos 6 anos de idade eu lembro que eu estava brincando, com várias crianças, vários meninos de uma escola, e ali nós estávamos tentando espantar uma cobra verde, Então é uma memória que eu lembro, e outras memórias também, mas essa memória é uma das primeiras, A gente estava num campo, E o nosso inconsciente, ele tem registrado todas as nossas memórias, os nossos afetos, as nossas os nossos dilemas, os nossos traumas, Tudo está exatamente ali no nosso inconsciente. E esse texto, essa frase de Jesus, quando eu penso nela, assim, eu fico pensando exatamente qual seria a finalidade de termos na nossa memória essa memória de Jesus. Olha só que coisa instigante, importante, Porque qual é a memória, assim como eu falei que a principal memória que eu carrego é uma memória lá dos 6 anos, que é uma memória que está lá no meu inconsciente, e agora nós temos esse texto onde o nosso mestre, Jesus, ele fala que nós devemos fazer aquela a, a Eucaristia, ou a ceia, em sua memória. E o que seria essa memória de Jesus, uma vez que nós estamos no ano agora de 2022, Não temos, assim, não temos uma vivência histórica, como o povo de Israel, e aquela geração, dos judeus, E eles, provavelmente, eles têm alguma coisa mais nítida, porque eles fazem parte daquela história, Mas eu diria o seguinte aqui, de maneira objetiva, Eu vejo que Jesus ele pede para que nós façamos aquele ato da Eucaristia, da ceia, exatamente porque é uma esperança viva, fazer isso em memória de mim. E esta memória de Jesus é uma memória que remete aos seus ensinos, aquilo que ele ensinou, e o principal ensino de Jesus foi o amor, o amor. E os seus feitos, os seus feitos têm ali os seus milagres, as suas intervenções, tanto na natureza humana como na natureza como um todo, E também nós temos a memória de Jesus, a sua morte, que é uma morte vicária, é uma morte expiatória, ela é expiatória porque ela tem essa proposta, de expiar os nossos pecados, nos redimir de uma culpa, E olha que interessante. E por último, a memória da ressurreição. Então, nós carregamos, essa é a memória que eu percebo que Jesus quer que nós alimentamos, fazer isto em memória de mim. Não somos um povo judeu, somos um povo gentil, muito distante, daquele povo, mas como chegou até nós, essas verdades e esse conhecimento,
E uma vez que nós internalizamos essas verdades no nosso coração e cremos de coração nessa esperança viva, daí então que nós devemos manter essas memórias vivas dentro de nós. E é isso que nos dá condições de viver nesse tempo caótico, nesse tempo de diluição, de sociedade líquida, né? Nesse tempo pós-modernidade, né? Onde as pessoas vivem um narcisismo, né? Esse tempo de psicopatia, né? Nós estamos numa época muito difícil, e eu creio e compartilho com você, não esse pensamento, mas essas verdades de que só vamos dar conta de passarmos por essas fases que estamos vivendo e as que virão ainda, a partir dessa esperança viva, né? Desta memória de Jesus que temos que carregar dentro de nós. Espero que isso possa ajudar você, né? Assista, né? Curta, né? E compartilhe essas verdades.